Então tá, pessoal, começando mais uma live do Musculando Podcast. Boa noite a todos, boa noite aqui aos meus amigos, parceiros de bancada já de quase anos. William Montemeso, eu, Alexandre Jodelis, hoje Dani Kerper nos bastidores. Olá. A Kelly Vost, por enquanto, não está vindo por motivos de gestação, que esse guri aqui vai ser papai. E hoje com o nosso grande amigo, segunda vez que vem aqui, grande profissional, Isaac Guimarães, quiroprata, especialista em medicina chinesa, e hoje a gente vai falar um negócio muito interessante, porque eu conversei com o Isaac, é um assunto muito controverso, né? Tanto para as pessoas que não têm conhecimento, tanto até mesmo para nós médicos que temos algum conhecimento, que é o seguinte: patologias da coluna e realização de exercícios de peso. Pode, não pode, o que é verdade, o que é mito. Então, Isaac, assim, e o Isaac, além de ser um excelente profissional, assim, muito diferenciado na questão de quiropraxia, ele é praticante de powerlifter, né? Então, assim, ele é um levantador de pesos de... Quantos anos de treino tem, Isaac? Estou indo para o quinto ano. De power? Mas de atividade você já praticou? Não, nunca fui sedentário na vida, né? Sim, você sempre praticou pratiquei esporte. atividade física, né? Então, a gente tem uma pessoa que realmente pratica o que ele apregou. Então, vai ser muito legal. Mas antes, vou pedir para a Dani falar aí sobre os nossos apoiadores. Então vamos lá, galera. Agradecer a Farmácia Santé, Francesca Advogados, Clínicas Move On, Matéria-Prima na cidade de Taquara e FBB e RS. Perfeito. Isaac, me diz uma coisa. Aquela coisa que a gente ouve até assim, eu vejo em consultório e às vezes até colegas mesmo de profissão, a pessoa tem um problema na coluna. Pessoas com vou falar doença da coluna, não vou falar patologia para ficar um termo, né? Pessoas que têm doenças da coluna, que pode ser aí, depois tu vai nos ajudar a desenrolar isso. Podem ou não fazer exercício de força? Eu tenho problema na coluna, eu posso levantar peso, não posso? Aí entra a questão do viés do profissional. Primeira coisa, uma pesquisa científica, não existe neutralidade. A pesquisa visa demonstrar alguma coisa, eu quero chegar naquele resultado. O viés do pesquisador, ele vai estar sempre influenciando e direcionando o resultado que a gente vai ter observado nessa pesquisa. Se eu estou buscando orientação de um profissional que é sedentário, que não treina, que não tem hábitos de saúde, o que esses profissionais, normalmente eles vão te dizer é que é perigoso treinar, que erguer peso é uma atividade que pode prejudicar a coluna, que a coluna não foi feita para suportar muita carga, né? Que se tu já tem um problema na tua coluna, ele vai certamente piorar com a atividade física. E tem muitos profissionais que ainda vão recomendar para as pessoas o repouso. Não, tu deve fazer repouso, para não ter mais desgaste, para não ter mais degeneração. Mas isso é totalmente contrário à fisiologia. Se a gente partir para o princípio da reabilitação ou de uma melhora física na pessoa, meu conselho para as pessoas é: a gente sempre tem que pensar em melhorar a partir do ponto onde a pessoa está, independente de patologia que tenha. Se tu está sofrendo com uma hérnia de disco, a hérnia de disco ela tem fases. Tem fase que é aguda, que nessa fase aguda, que dura algumas semanas, o ideal é ela fazer com o treino com mais cuidado, com mais cautela, ter algumas restrições. Entrou em fase subaguda, a dor já diminuiu 70%, ela já pode começar a treinar com um pouquinho mais de intensidade, vai continuar com cautela. Passou de 12 semanas, está em fase crônica, ela já pode treinar com bem mais intensidade, fazer agora treino de mobilidade. Então a questão é treinar de forma inteligente, não é parar de treinar, né? Tem protocolos para se treinar, inclusive com lesão, né? O Educran é uma referência, por exemplo, no powerlifting, de pegar atletas que estão com lesão séria e manter a preparação deles. Porque, por exemplo, no powerlifting a gente trabalha com 3 levantamentos, né? Se tu não está conseguindo agachar, mas às vezes tu consegue fazer um levantamento terra sem problema, tu consegue fazer o supino de forma correta. Então, treinar com inteligência é diminuir a intensidade na zona que está lesionada e não esquecer que tu não é só uma parte, tu é um todo, né? Então, tu tem que dar atenção para o todo. E o nosso foco não é a patologia.
O nosso foco não é a doença da coluna. Quando eu olho para uma pessoa, eu não estou olhando para a patologia, eu estou olhando para um ser humano que quer melhorar a condição de saúde dele. Né? Então, ele precisa ter uma estratégia para chegar onde ele busca, né? O que ele almeja. Né? Exatamente. E no caso, assim, ó, falasse da hérnia de disco, isso aí eu acho que tanto para a grande parte das pessoas, o senso comum, não sei se vamos dizer que é a coisa mais comum, hérnia de disco. E daqui a pouco eu acho que todo mundo deve ter, depois de uma certa idade, vai ter um certo grau de protrusão, né? Os exercícios de força, eu levantar peso, eu colocar um peso nas costas, ele aumenta a minha chance de ter hérnia de disco? Como é que é essa relação? Tu que estuda essa A questão é parte? a seguinte, ó, a Spine Journal, isso faz uns 5 anos, eles lançaram uma pesquisa avaliando a população e viram que 75% das pessoas com mais de 35 anos de idade têm protusão discal. Mais de uma, 2, 3, só que está assintomático, a pessoa não sabe que tem. Aí o que acontece? Eu tenho e não sei que tenho esse problema. E vou para uma academia. E muitas vezes a maior parte da população brasileira vai treinar e vai treinar sem assessoria nenhuma. Ela entra, paga mensalidade e treina por conta. Então ela não tem noção de periodização, ela não tem noção de como variar o estímulo, como calcular a intensidade, como ter uma progressão. Não busca sequer compreender a técnica muitas vezes, né? E começa a fazer. Aí muitas vezes faz um exercício, se machuca, aí coloca a culpa que o exercício é perigoso. Me machuquei fazendo aquele exercício. Isso é a mesma coisa que pegar uma pessoa que tem uma alimentação totalmente desequilibrada, aí o médico manda a pessoa começar a fazer caminhada, ela vai para um parque, caminha e infarta. Aí ela vai chegar à conclusão que caminhar é perigoso, pode causar infarto. E não está relacionado à atividade, sim à condição dela. Então, a pessoa é interessante, ao iniciar uma atividade física, vai no médico, vai no fisioterapeuta, faz alguns testes, teste de mobilidade, ver se essa pessoa faz algum teste neural nela, provocativo, ver se tem algum indício de compressão que precisa de um exame de imagem complementar. E aí começa uma prática orientada. Quem nunca treinou, é importante que tenha assessoria de um treinador. Essa pessoa precisa entender como é que funciona uma periodização, como é que funciona uma divisão de treino, né, para a pessoa variar estímulo, variar grupo muscular, né, e aprender a treinar. Porque às vezes ela está fazendo um movimento, e eu vejo muito isso na academia, as pessoas estão lá treinando um bíceps, olhando para o lado, às vezes conversando com alguém, até com o próprio personal, muitas vezes, e é uma coisa assim que tu não está tendo aquela conexão mente-músculo, não está prestando atenção no que está fazendo. Né? Eu acho que a menor parcela das pessoas tem essa conexão mente-corpo hoje em dia. Se tu para analisar uma sala de academia hoje em dia, o que menos você vai ver é pessoas treinando. Pessoas brincando com os pesos. Ou olhando o celular. Brincar com os pesos traz algum benefício? Traz. Né? Tu está mobilizando, mas é perigoso. Né? Às vezes, uma pessoa que está fazendo um levantamento, um agachamento, as pessoas que estão na academia, elas têm que ter consciência que elas não devem estar passando perto da pessoa ali, ou atendendo um telefone celular, ou contando uma piada que vai desconcentrar a pessoa naquele momento. Isso é perigoso. Isso pode fazer a pessoa ali desabar com a carga e ter um acidente. Né? Então, ter as condições ideais para o teu treino, ter a concentração, ter o ambiente, né? Ter o foco. E isso é o mais importante. E tu relatar para o teu treinador o que tu está sentindo durante o treino. Porque eu posso estar fazendo um agachamento e estar sentindo, no final da amplitude está me fisgando a lombar. Tá, e por que tu não fala isso para o teu treinador? Então treina com uma banquetinha, diminui um pouquinho a amplitude, ou diminui a carga, ou altera a repetição. Tu está treinando de forma inteligente, tu não está lutando contra um limite que teu corpo está te expressando que naquele momento ali tu pode ter problema se desrespeitar ele, né? Tá. Deixa eu falar uma pergunta assim, em relação assim, por exemplo, ao agachamento, tá? Vamos dizer assim, para mim, agachamento e levantamento de terra, tá? Eu tenho certeza, para mim e para o William, a gente talvez compartilhe da mesma opinião, que são exercícios assim que devem fazer sempre parte de um treinamento, vamos dizer assim. Não digo que seriam os reis dos exercícios, mas são exercícios compostos e creio que muito importantes para tudo, né? Tu consegue
tanto para hipertrofia, mas principalmente para força e para funcionalidade. Mas esses exercícios, assim, eles podem, um agachamento e levantamento, eles são realmente perigosos para a coluna? Eles são perigosos quando não se respeita uma progressão inteligente do treino. Né? Então, muitas vezes, tu tá treinando durante a semana, tu tá elevando as cargas de acordo com aquilo que foi programado para ti, mas aí tu vai se reunir com uns amigos e, vamos um dia fazer um treinamento junto, e o pessoal começa a levantar, querer bater PR, ver quem ergue mais carga, tu tá te expondo a um risco. Quando tu começa a passar de 90% da tua capacidade de ter 1 RM, qualquer pessoa, tenha hernia de disco ou não, tenha protusão, ela está se expondo ao risco. Então, assim, a técnica tem que estar muito boa. Se tu percebe que a pessoa está fazendo um levantamento e está numa briga com aquela carga, está começando uma tremedeira ali, não sobe, está deformando o posicionamento da coluna, solta a carga. Né? O peso ele não vai te machucar, o que machuca é o ego. Bem pensado. Então, a musculação também ela é importante para o autoconhecimento. Esses exercícios, a gente não está falando só de ganhar massa muscular, a gente está falando sobre ganhar a propriocepção, controle motor, estabilidade de tronco, trabalha a musculatura do core, te ensina como erguer uma carga. Tá? Então, por exemplo, o agachamento. Em arte marcial tem muito essa coisa, por exemplo, jiu-jitsu, judô, puxar o adversário para baixo. Se tu tem um controle de tronco, tu tem mais estabilidade, né? Tu não cai de qualquer jeito. Se tu vai pegar um objeto pesado em casa, um botijão de gás, uma caixa, algum objeto que ele seja meio desajeitado, se tu tiver controle motor, se tu tiver aquele engrama de movimento, saber se proteger para erguer uma carga, ter o controle do bracing, respirar, utilizar a respiração para ter estabilidade no tronco, tu vai fazer isso naturalmente quando tu ergue um peso. Então, assim, essas pessoas não se machucam. Na academia tem gente me vendo fazendo levantamento terra, diz, não posso fazer esse exercício porque a minha lombar é fraca. Eu digo, a tua lombar é fraca porque tu não treina. Tu não faz esse exercício. Se tu começar a treinar um levantamento terra, né, começar a fazer um good morning, uma remadinha curvada, tu vai ter uma lombar mais forte. Né? Mas isso é uma progressão gradual, tu não pensa que tu vai erguer uma carga grande de primeira. Primeiro tu tem que evoluir a técnica. A carga vai vindo naturalmente, depois dentro das limitações de cada um. E no caso, assim, a gente vê muito pessoal na sala de musculação, assim, usando cinturão de força. Né? Acredito que às vezes de maneira não necessária ou às vezes de maneira inadequada. Pena que a gente não trouxe um cinturão para mostrar aqui, né? Verdade. Mas eu não tenho porque eu não uso. O cinturão tem um detalhe, tem gente que já chega e já aperta ele que até fica ruim de respirar. E esse não é o propósito. Tem gente que apaga, desmaia quando faz um agachamento, um levantamento terra. Né? Na verdade, a gente tem que colocar o cinturão e conseguir colocar 2 dedos de distância ainda por dentro do cinturão. Ele tem que ficar um pouco solto. Tem que ficar um pouquinho folgadinho. Por quê? Porque a gente vai fazer o bracing, a gente vai, na verdade, expandir o abdômen contra o cinturão para gerar maior pressão intra-abdominal, né? Para te dar estabilidade. Então, é como aquele ditado, saco vazio não para em pé, então vamos encher, né, para dar estabilidade. Só que aí tem um problema. Eu acho interessante usar cinturão só acima de 80%, 90% do teu 1 RM. Por quê? Porque tu tem que aprender a recrutar essa musculatura. Quando tu tá chegando numa carga que tu tá sentindo assim, tá ficando desconfortável, tô me sentindo inseguro sem ele. Então, coloca ele. Mas tu tem que treinar a tua mente, controle motor e toda a tua musculatura para desenvolver sem ele. E alguns exercícios desnecessários. A gente vê o pessoal usando cinto para fazer supino, rosca alternada. Sim. Né? Vou te contar, né? Eu ia até te perguntar isso, basicamente, creio eu, não sei, mas assim, levantamento terra e um agachamento seria um exercício para se utilizar. Exato. E até o terra. Tem competidores que não usam. Ele não é tão necessário como no agachamento. Mas vamos pegar um pouquinho, vamos sair do powerlifting, vamos para o weightlifting, o LPO, né? No LPO eles não usam cinturão, porque os movimentos são muito mais complexos. O snatch, o arranco, né? Tem que ter explosão, e aí o cara vai agachar profundo na sequência, então o cinturão atrapalharia.
e os caras fazem agachamento profundo com 300 quilos nas costas, Aí levamos né? mais sim. É impressionante. Então, assim, eu acho que é um pouco mais da cultura em si, do esporte, do que realmente uma necessidade, que, ó, se tu não usar, tu vai ter problema. Porque já estão usando o macacão compressivo também, então quem já tem uma musculatura trabalhada mais o macacão já é bastante coisa. Porque às vezes a gente vê vídeos e coisas, o pessoal usando. O supino. Daniel, ele vai nas competições, ele não usa. Não usa sempre. O Dani, até não sei se o Dani não tá online, porque sempre entra nas lives. Ainda não, mas ele entra após as 10, que provavelmente termina o período de trabalho dele. Eu, por exemplo, eu sinto mais necessidade de usar o cinturão numa remada curvada do que no terra. Normalmente eu coloco a remada curvada após o treino de terra, e ali eu já estou com um pouco fatigado, ali eu sinto a necessidade de um pouco mais de apoio, e uso de strap também. Praticamente eu já cansei o antebraço também, né? Mas quando a gente fala na coluna, relação de perigo, e machucar a coluna fazendo um levantamento terra, normalmente o que falta nessas pessoas é mais controle produzido pelo grande dorsal. O que acontece nas pessoas? Elas não fecham esse espaço aqui entre o posterior de ombro e o grande dorsal, e o braço começa a fazer esse movimento, a alongar. Com isso vai arredondando as costas e vai sobrecarregando a lombar. Né? Então, a pessoa peitoral consegue colocar o peitoral para frente, fechar o espaço ali, contrair bem a grande dorsal, né? Acabou o problema com a lombar. Né? E no meu caso, um movimento que até não vou falar que eu nunca usei, mas muito tempo atrás o cinto, e hoje eu aboli, é o stiff. O stiff, se eu usar o cinto, daí eu sinto dor. Se eu não usar, não tem desconforto. Né? E tem muita coisa, por exemplo, que nem faixa de joelho. Faixa de joelho é um item muito utilizado no powerlifting para agachamento, porque ele te ajuda naquela fase que a pessoa faz a transição da fase excêntrica para concêntrica, ele te ajuda a ganhar um pouquinho, é como se fosse alguém te auxiliando. Né? Tem uma força elástica te ajudando, mas ele não protege teu joelho de lesão. A joelheira sim, a faixa elástica não. Né? E tem um detalhe, só que tem gente que começa a usar em tudo. Até, por exemplo... escovar os dentes. Leg, hack. O leg, por exemplo, eu não vejo tanto sentido em utilizar isso no leg. Claro, tu vai colocar bem mais carga. Só que o objetivo é tu ganhar a tua própria força. Ali tu tem algo te ajudando. Eu, por um tempo, eu comecei a fazer o teste que pedi para um primo que mora nos Estados Unidos trazer um slingshot de supino. Né? Tu bota 20% de carga a mais. Só que aquela carga não sou eu que estou erguendo, é a força elástica que está me ajudando na fase mais crítica, que é a arrancada. E aí, quando tu coloca sem aquela mesma carga, sem aquilo, não vai conseguir subir de jeito nenhum. E uma coisa que eu noto no leg, se coloca a faixa de joelho, me reduz um pouco a amplitude. Eu consigo fazer mais amplo sem a faixa de joelho. Né? Se colocar sim. Consigo descer tranquilamente um pouco a mais sem a faixa. No caso, vamos dizer assim, a joelheira seria mais protetiva para o joelho do que o uso da faixa. Então. Sim. Ela diminui mais a possibilidade de ter uma sobrecarga no cruzado. Já a faixa, como ela é enrolada, mesmo que tu faça cruzamento dela, tu ainda tem mais translação de joelho com ela. Deixa eu Interessante. te perguntar uma dúvida minha. Como é que eu sei, vamos dizer assim, que tipo de joelheira exatamente é a que a gente deve usar para treinamento e como é que eu faço para saber o meu tamanho? Eu já recomendo, assim, não sou patrocinado por eles, tá? Mas o pessoal da Ciclo. Tá? O pessoal da Ciclo faz material específico para powerlifting, para os competidores. E eles têm 2 tipos de material, o C2 e o C3, que são níveis de resistência maior. A C2 ela é um pouco mais elástica, tanto a faixa quanto a joelheira. A C3 ela é mais rígida, né? Então, nem todo mundo está acostumado a usar uma faixa, por exemplo, de joelho tão rígida, né? Porque literalmente te corta a circulação. E a pressão no joelho é absurda. Então, tem competidor que terminou o agachamento, ele se joga no chão porque ele não consegue mais ficar em pé. E pede para alguém tirar para ele. Ele sozinho não consegue.
A C2 ela já é mais interessante para nosso dia a dia de treino, né? Ela é mais fácil de colocar sozinha, ela é mais flexível, não machuca. A joelheira só, aí entra outra questão, ela é muito apertada, é difícil colocar sozinho, né? E se tu não tiver com... A perna tem que raspar o pelo, tu não pode deixar com ela, porque senão tu não consegue nem colocar ela na perna, né? Ela é muito justa. Independente dos níveis de compressão. Ela é justa. Ela é justa. Mas ela, vamos supor assim, uma faixa, essa joelheira, tu poderia, por exemplo, assim, vai fazer um treino de pernas, eu consigo colocar ela e usar o treino todo. Vamos supor. No powerlifting, normalmente a pessoa bota a joelheira para fazer aquela série. Tá. Terminou a série, senta, tira. Né? Para o sangue voltar a circular normalmente. Vai fazer outra série, coloca de novo, faz outra série. Esse bota e tira acessório que é chato. Eu, por exemplo, não tenho joelheira, eu tenho só a faixa de joelho. Mas tu demora um tempo para enfaixar, para fazer, né? Sim, ainda mais se a C3 lá, que aquela é difícil de botar. Eu já percebo assim que quando eu vou fazer agachamento, e eu demoro uns 2 minutos e meio para colocar as faixas nos 2 joelhos. E quando eu termino de colocar a faixa, eu já percebo que a minha pressão arterial já está lá nas alturas. Eu percebo que a circulação já está garroteada. E aí tu coloca o cinturão, aí tu faz o bracing, e mais a carga. Então, organicamente, isso é muito intenso, né? Não, tu tem uma repercussão hemodinâmica bem importante mesmo. E eu tenho uma pergunta para fazer, porque aconteceu as 2 vezes que o William colocou a C3 em mim, tive a mesma resposta. Eu pensei que não fosse, mas aí pela segunda vez tive a conclusão. A gente colocou para fazer a última série de leg e a última série de agachamento. Ele aperta mesmo, né? Eu tive uma dor nas 2 panturrilhas terríveis. Parecia... Ela pode deixar hematoma depois do uso. Nossa, assim, muito pior fazer qualquer treino de panturrilha. Não consegue caminhar os outros dias. Sim. Né? E isso é por uma questão do apertar ou uma questão de trancar a circulação sanguínea? Tranca a circulação. Nossa, é terrível a dor. Eu acho que tu pode fazer... tu garroteia, né, na verdade. Porque é bem... Algumas vezes eu uso faixa, mas também não usando, né? E sim, até porque eu acho que tu termina fazendo até um pouco de liso celular ali. Nossa. A compressão, sim. Porque tu vê assim, essa questão que o Isaac falou ali do aumento da pressão, sim. Hoje em dia, claro, com a tecnologia não se utiliza, porque tem outras maneiras de manter, vamos dizer, a pressão mais alta de um paciente crítico, vamos supor, tá? Mas assim, quando não existia tanto, hoje tu coloca um balão intraórtico, tu consegue fazer várias coisas para um paciente que está chocado, não sei. Mas uma coisa chamava de sangria branca. O que era? Era exatamente o paciente com insuficiência cardíaca, que estava muito mal no UTI, chocado, com insuficiência cardíaca. Sangria branca nada mais era o que garrotear os 4 membros. Para que a superfície corporal seja... Tu diminuiria a superfície corporal dessa forma. Tu colocaria garrotes com um manômetro de pressão acima da pressão arterial por um certo tempo, né, nas 2 pernas e nos 2 braços, porque aí o coração teria uma superfície corporal menor para utilizar. E, na verdade, a gente termina, às vezes, reproduzindo isso aí em membros inferiores durante um treino, né? Treino, claro, a pressão vai lá em cima, porque tu não tá chocado, na verdade, tu tá bem. Sim. Tu tá bem e tua superfície corporal vai diminuir, sim. Interessante. Então, se tive explicação científica, o programa é dor na panturrilha. Tem uma frase aqui da Ivy Goulart. Já operei a coluna por hérnia lombar, demorei 10 anos para ouvir o médico e aumentar, provavelmente para ouvir o meu médico e aumentar massa muscular, estabilizar a coluna. Treino há 3 anos e meio, com disciplina me livrei da dor da artrodese. Ela fez uma dissectomia. Ela é minha esposa. Sim. Tá explicado. A Ivy, né, ela teve uma transformação assim, física tremenda. Né? Ela é uma pessoa que hoje ela treina 4 vezes por semana, é dedicada. Vai ao meio-dia treinar no intervalo do trabalho. Né? Sim, trabalha bastante. E ela, se te pegasse ela 4 anos atrás, o volume muscular nas pernas, glúteo, na dorsal, era uma pessoa assim que era totalmente diferente.
né? Então, a musculação não é que ela vai resolver todos os seus problemas, ela vai minimizar os problemas que tu tem, né? Então, tu pensa numa pessoa que vamos pensar na articulação, ela é cheia de receptores, no órgão tendinoso de Golgi, na cápsula, na faceta, no disco intervertebral, né? Quando tu tem qualquer lesão na estrutura, tu vai ter uma inibição da musculatura próxima, né? Só que essa inibição tem um detalhe, eu posso começar a estimular ela pelo treino de força, né? Claro que a gente tem que trabalhar fatores ali que são neurológicos, que estão irritando, mas a pessoa ela tem que fazer o dever de casa, ela tem que insistir nessa melhora. Porque senão, se a massa muscular enfraquece, a sobrecarga nas articulações aumenta muito. Tem uma pesquisa australiana que eles acreditavam que a pessoa sedentária, a partir de 2 meses de sedentarismo, começava a iniciar processo degenerativo na coluna por fixação facetária. Aí diminui a hidratação do disco, ou seja, todo o conjunto vai começar a degenerar por sedentarismo. E eles perceberam agora nas pesquisas que não é mais 2 meses, é 2 semanas. Tu já nota 2 semanas. Isso. Então, assim, a gente não foi feito para ficar parado, não foi feito para ficar em repouso. As pessoas que têm qualquer problema na coluna, o que tem que ter é um treino inteligente voltado para as necessidades da pessoa, para as limitações que ela tem, mas ela tem que lembrar que ela tem um corpo todo a ser trabalhado e ela não é só uma coluna com hérnia de disco. Tá. E a coluna, assim, ela vamos perguntar assim, não leigas, mas simples assim, ela é ou não é uma estrutura frágil para suportar peso? Como é que... Depende. Depende do quanto tu trabalhou nela, né? Mas ela pode ficar realmente muito forte. Por exemplo, a gente tem levantadores aí, jovens, adolescentes, que eles com 4, 5 anos de treino, eles estão erguendo 3 vezes o peso corporal deles. A nossa densidade muscular, em 1 ano, ela aumenta muito. A cada ano de treino, a gente muda a composição corporal, muda o tipo de fibra muscular, muda o volume do tendão, o diâmetro, né? Tudo muda de acordo com o estímulo que é dado. Então, não é que a coluna é frágil. Dependendo, tem pessoas que... Eu vou falar do meu caso. Eu, quando casei, eu tinha 70 quilos, né? Se tu olhasse para mim de frente, tu ia ter dificuldade de me ver. Se eu virasse de lado, tu não me via mais. Então, se eu olhar aquele Isaac de uns anos atrás e hoje, é outra estrutura, né? Mas porque foi dado um estímulo. Então, qualquer pessoa ela pode desenvolver. E a coluna em si, ela não é fraca. Se vocês forem ver as crianças que trabalham, por exemplo, cortando cana, tem criança aí de 7, 8 anos que começa a trabalhar junto com os pais, eles colocam mais de 100 quilos nas costas carregando. E é uma criança em fase de desenvolvimento, né? Se tu pega a quantidade que os adultos carregam, é um absurdo, né? E são pessoas muitas vezes subnutridas. Claro, tem dor, tem problema? Tem. Mas o nosso corpo ele é muito mais forte do que aquilo que a gente pensa que ele é. Ele tem muito mais capacidade. Limite a gente não conhece o próprio. Então, se tu tiver um treino inteligente, tu vai desenvolver. E uma outra pergunta. A gente falou bastante de musculação, mas vamos dizer assim, exercícios que possam causar impacto, tipo corrida, saltos e sei lá. São ruins ou são bons para a coluna? Eu tenho um paciente meu skatista. E aí o cara tá já com 50 anos, adora andar de skate, e aí outro colega que ele buscou tratamento diz, não, tu não pode mais andar de skate, tu não pode dar mais os olhezinhos, saltinho, né? Porque isso dá muito impacto, isso vai arrebentar tua coluna. Aí vamos parar e pensar o seguinte, o que essa pessoa precisa para não se machucar? O mesmo princípio, periodizar. Tu vai fazer esse treino com esses saltinhos quantas vezes na semana? Vai ser 1 vez na semana que tu vai fazer ele? Então tu vai ter tempo de recuperação. Nos outros dias tu faz outro tipo de manobra, tu dá, né? É isso, é o mesmo princípio que a gente está tendo do treino voltado para aquele esporte que ele está praticando. Vamos parar para pensar, se impacto é ruim, se eu for caminhar na praia, uns 4 quilômetros, quanta pancada eu dei no meu quadril, caminhando descalço, com o meu peso, e se eu der uma corridinha, né?
Isso gera muito mais desgaste do que eu fazer um treino de levantamento de terra, que eu faça um movimento controlado com muito mais carga, mas vou dar um intervalo ali de 3 minutos entre um levantamento e outro. O que gera mais problema na articulação? O impacto contínuo. Ele desgasta muito mais. E mesmo sem Vocês vão ver muito mais degeneração em esportes, assim, muitas vezes, que não é o esporte em si, é a frequência. Se eu gosto de correr, correr é legal, mas não vai correr todos os dias. Não vai correr todos os dias a mesma distância. Né? Então, tu vai ter que, um dia tu vai correr 10 km, outro dia tu corre 2. Né? Um dia tu faz uma corrida mais rápida, né? Outro dia tu descansa. Então, é essas divisões que tem que ter para não ter uma sobrecarga, né? Volta naquela velha história da periodizar, né? De usar a inteligência para não te desgastar. Então, assim, não é necessário ter medo de se colocar peso. Eu vou te falar uma experiência que eu tive. Teve uma época que eu treinei na Aspen, na academia do Amad, e ali eu vi alguns milagres acontecer. Pessoas mais idosas que tinham dificuldade para caminhar, desequilíbrio, propriocepção, tu via que não tinha. Uma senhora sedentária a vida inteira, já tinha uns 74 anos. Cara, ela começou a treinar, em 6 meses ela estava usando leg com 180 quilos. 10 repetições com amplitude boa. A sériezinha dela. Então tu vê, tu tem pessoas, mulheres jovens, né, na faixa dos 30, 40, que não usam essa carga. Então o corpo responde. A questão é, tu é capaz de manter, tu vai ter essa disciplina de tirar tempo para ti e fazer um treino e buscar progredir dentro dele, porque o teu corpo ele vai te dar resposta. O que eu mais vejo assim é o viés do profissional. Como eu te disse, se eu pego um profissional sedentário que ele vai te dizer, não faça porque é perigoso, vai machucar a coluna, né? Tu vê, é muita carga. Peso. Não tem sentido isso aí. Tu vai fazer um treinozinho leve, então. Eu não vou falar outras modalidades, vai fazer RPG, vai fazer isso, aquilo. Eu acho que a pessoa ela tem que fazer aquilo que ela se sente bem, tem que gostar daquilo que ela pratica. A gente gosta dessa modalidade. Fazer força. Tudo certo. Né? Se gostar de pedalar, se gostar de nadar, também é bom. O que não é bom é ficar parado, não fazer nada, né? Não ter uma atividade. E a questão assim de, vamos supor assim, alongamentos antes ou depois, onde é que tu colocaria isso aí dentro da... Eu acho que é muito importante antes do treino. Eu gosto muito de fazer mais um aquecimento voltado para aquilo que eu vou utilizar no treino. Então, eu vou fazer agachamento, eu faço mobilidade de quadril e tornozelo, mas não perco mais que uns 4 minutinhos fazendo isso antes. Faço alguns movimentos, 3, 4 agachadas só com o peso do meu corpo, coloco uma carga mais baixa, começo a fazer o aquecimento, o movimento, né? Eu já vou ativando, já estou avisando o meu corpo, sinalizando que vai vir carga pela frente, né? Já testo na amplitude se eu estou tendo algum desconforto ou não. Se está tudo certo, começo a fazer aquela série de aquecimento, série de desenvolvimento e entrar na série de trabalho na sequência, né? Ali tu falaste, isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu não tenho esse conhecimento. Em relação a que a cada ano de treino tu tem alterações aumento na espessura do tendão, né? Sim. Que é uma coisa que a gente cuida bastante, porque às vezes, dependendo do período que tu tá, né? Se tu tá o William às vezes periodiza a dieta, bota em off-season, tu come mais, tu termina tendo mais força, mas o tendão às vezes não se adapta tanto quanto o músculo, né? Normalmente Sim. a força termina vindo antes da... Tem alguma relação, assim, vamos supor, talvez estou te perguntando uma bobagem, mas isso é uma curiosidade que eu tenho. E em quanto tempo o tendão vai estar apto em relação, porque vai ter um delay, o tendão vai ficar apto àquela carga um pouco depois do músculo. Existe mais ou menos algum estudo? Não tem, eu nunca vi estudo disso. Eu vou te falar algumas coisas, percepção minha, tá?
Por exemplo, quem treina com strap, tá? Não tem um tendão tão forte do que quem treina sem o strap. Tu tá treinando o teu strap quando tu treina sem ele, treinar a pegada na barra, seja com a hook grip, invertida, tu tá dando estímulo para esse tendão se fortalecer. Outra coisa, o grande problema que eu vejo muitas vezes é quem utiliza a hormonização, dependendo do tipo de substância que ele vai utilizar, pode haver um incremento muito grande da força naquele momento. Então, isso pode dar problema. O teu tendão ele pode não acompanhar esse ganho de força e pode haver essa ruptura. Então, tem que ter esse cuidado. Né? Treinar dentro, porque os treinadores, toda a periodização do treino, tu vai ter uma margem. Tu, quando começa um bloco, eu quero chegar a levantar tantos quilos, tá? Vai ter uma periodização para chegar lá. Mas se tu chegou lá, às vezes tu pode te sentir muito bem naquele dia e querer erguer muito mais que aquilo. Mas não tenta ser tão guloso. Então ergue um pouquinho a mais que aquilo. Treina dentro de uma margem de segurança, de adaptação. Os treinadores, por exemplo, os russos, que pegam a base do Sheiko. O Sheiko ele vai fazer blocos de treinamento de 16 semanas. Tu não tem assim, tu vai ter aumento expressivo de carga no último bloco de treino. O resto tu vai treinar mesmo numa linha de base. Para ter essa adaptação neuromuscular, para o tendão suportar, para a técnica ficar boa, né? Então aí tu treina sem risco. O problema é juntar os amigos e querer puxar carga. E depois desse, vamos supor assim, depois desse período, vamos dizer, 16 semanas que tu foi ao extremo, como é que faz o deload? Isso. O deload entra num outro bloco, inicia um outro bloco de novo já na sequência. Na verdade, ele já inicia com uma intensidade menor, mas o Sheiko não faz deload. Ele toca, né? Tanto que os competidores dele competiram mais de 10 anos seguido, né? Mas tu vai ter essa oscilação, vai ser uma periodização ondulatória, né? Então tu não vai ter a necessidade, vou tirar uma semana de férias. Não, vai continuar treinando, só vai variar o estímulo, né? E a questão que a gente fala bater pé e chegar no peso máximo, assim, eles chegam a fazer durante várias vezes durante o ano? Os competidores do Sheiko, 3, 4 vezes por ano, que é o tempo as competições que eles praticam. A cada competição eles vão bater na PR. Então não fazem mais do que isso. Os americanos fazem um pouco mais e, consequentemente, tem mais lesão que os russos. Tu vê. Mas o mínimo, não existe bloco assim inferior a 10 semanas para tentar bater uma nova PR. Então, eu estou seguindo agora uma metodologia do Ed Kwan, né, americano, que o bloco de treinamento é de 10 semanas. Então, em 10 semanas eu vou tentar bater uma nova PR. Durante esse tempo, tu vai trabalhar abaixo? Não, a carga vai elevando, mas ela entra num platô, sobe de novo. Só na última semana na 10ª, que a gente vai ultrapassar a PR anterior, né? Uma tentativa. Legal. Legal mesmo. Dani, vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Vamos lá então, pessoal. Hoje eu trouxe uma linha vegana da Farmácia Santé, shampoo e condicionador, né? Tem para vários tipos de cabelo, então uma linha vegana. E ali tem uns cremes que você pode adicionar os óleos essenciais. Então você compra o creme e o hidratante e adiciona as gotinhas de óleos essenciais. Então, isso e muito mais você encontra na Farmácia Santé. Ali tem uma novidade, é um sprayzinho que tu coloca no tênis, para não dar o chulezinho, nas faixas, na luva de boxe, na mochila de academia. Então, é para dar um cheirinho agradável, né? Esses sprayzinhos e essa linha vegana, além dos outros produtos, você encontra na Farmácia Santé. Também vamos falar um pouquinho do Dr. Luciano Franceschi. Então, você que é personal, treinador e que quer fechar um contrato de prestação de serviço com seu cliente, procure Dr. Luciano Franceschi, advogado, que
também faz esse tipo de serviço. Também ali os produtos da matéria-prima, lembrando que a creatina da matéria-prima, ela possui um refil, então você compra o refil depois que acaba e continua usando o mesmo patinho. Então na mesa a gente tem creatina pré-treino, glutamina, arginina, termogênico, tem uma coqueteleira da matéria-prima e a matéria-prima está com uma promoção da Nutrata. Agora você compra acima de R$100 e ganha. Ali na tela tá tendo, tem um copo, então vai ser sorteado. Você que comprou um produto Nutrata está concorrendo àquele copo Vai ser ali um copo térmico. diferenciado, é térmico, né? Então, É bonito. matéria-prima na cidade de Taquara, com várias marcas à disposição das pessoas. Então, precisando, procure matéria-prima na cidade de Taquara. Vamos falar da clínica Moveon na cidade de Igrejinha, com serviços de quiropraxia, fisioterapia, pilates, ozonoterapia, biomedicina e nutrição. Então, precisando, clínica Moveon na cidade de Igrejinha, no bairro 15 de novembro. Não tem como errar, pessoal. E FBBRS, logo, logo chegando, então, mais um campeonato. Aguardem as datas, que musculando, acho que a gente já deve ter divulgado semana passada, né? A data. As datas, sim, a gente consegue. Musculando vai estar lá, vai se fazer presente. O William aqui tem atletas, então aguardem que vai ser bem legal, pessoal. E eu vou dar um spoiler aí para quem nos acompanha e segue. Nós colocamos alguns stories hoje com a atleta Ângela Borges, né, com o Jonato Prestes e com o Walter Krause, tá, que são, quem é do meio sabe o que eu estou falando, né? A Ângela Borges tem 60 títulos em primeiro lugar, ela é campeã de 5 mundiais, mas eu não vou dizer o que é, tá? Mas nas próximas lives eu vou falar, porque esse pessoal vai estar talvez muito próximo a nós aí em alguns meses. Então, segue musculando, fica ligado aí, porque tá vindo novidade aí. E é uma excelente professora da pós-graduação. E também, além de atleta, é excelente professora da pós-graduação da Uniguaçu. Né? E especialista, né? Ela desenvolveu um método que ela chama de LCC, linha de cintura compacta. E também tem mais uma coisa que a gente tem que divulgar aqui, é que o nosso Super Nutri vai participar novamente, né, de a segunda aula que ele dá em Gramado. Dessa vez o William vai, vamos dizer assim, vai abrir uma palestra do Rodolfo Pérez, que é, vamos dizer assim, eu creio que é uma maior referência em nutrição esportiva do Brasil, né? A segunda maior referência é o William, que está aqui do meu lado, né? Mas o William vai abrir a palestra do Rodolfo Pérez, que tenho certeza que para o William é uma grande honra. O William já abriu foi no dezembro, a gente foi? Isso, em final de dezembro. Ele deu uma aula assim, deu uma aula magistral antes do Fernando Sardinha dar o curso dele, né? E agora sim o William vai brilhar lá antes do Rodolfo Pérez. Qual é o dia? Dia 14 de abril, mesmo dia da campeonato da FBB. Então, pessoal, você que quer ir assistir o Rodolfo Pérez, o William, fazer dar a sua aula, os ingressos estão à venda no site. Qual, William? O melhor local para encontrar é na bio da Academia Exercite Fitness. Lá você clica e é direcionado para a compra do ingresso. Isso aí, pessoal. Então, quem quiser ir ver, está convidado. Vá no link da Academia Exercite Fitness e compre seu ingresso. Na verdade é o seguinte, vai lá, compra a palestra do William, tu vai ter de brinde do Rodolfo Pérez, que tá lá, né? Então, obviamente, essa sequência. Essa é mais ou menos a sequência aí. Bom, mas vamos lá. Isaac, está muito bom, porque tá um bate-papo, mas ao mesmo tempo uma aula bastante objetiva, concisa, que exatamente o que a gente tinha combinado de fazer. O que a gente pode fazer de exercício para fortalecer a coluna? Vamos supor, eu tenho dores nas costas, tá? Porque dores nas costas, na verdade, assim, até
tem pesquisa assim de causas de consultas médicas, né? Sim. E dores nas costas, fora, depois de, acho que junto com febre, se não me engano, de cefaleia, é uma das queixas mais A frequentes. dor lombar é o que mais deu afastamento do trabalho em 2023. Sim, exatamente. Né? E assim, dor lombar, o que as pessoas mais sofrem é o tempo de permanência sentado. Então, às vezes, dependendo da ocupação que a pessoa tem, é um crime ficar mais do que meia hora sentado sem levantar, fazer alguma coisa, né? Se movimentar, sair daquela postura. Porque enquanto a gente está sentado, tem uma carga axial tremenda na coluna. E não está tendo ativação de core, não está tendo estabilização, né? Então, estou desabado em cima dos discos. Quando a gente levanta, o fato de caminhar, a gente faz um bombeamento, porque o conteúdo do interior do disco, ele tem uma troca. Ele pela placa terminal, ele penetra o corpo vertebral na estrutura óssea e ele volta para o núcleo. Então, ele tem essa mobilidade. Quando a gente fica sentado, está tudo em compressão parada. Então, isso acelera o processo degenerativo. Então, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de movimento. E em relação, se a pessoa tem dor e quer treinar, a pessoa tem que observar, se ela não sabe o que ela tem que entender pelo menos qual é a preferência direcional dela. Se a pessoa leva o corpo para frente e isso causa alívio, então a gente já sabe que a preferência direcional dela é em flexão. Tudo que ela fizer que estenda a coluna gera desconforto. E tem pessoas que é o contrário, que o movimento de extensão alivia e o de flexão dói. Então, para aquelas pessoas que sentem dor fazendo flexão, um terra já não é legal. Né? Mas eu posso fazer uma remada sentada, lateral, que vai trabalhar as costas. A pessoa que tem dificuldade de estender, eu não vou pegar e pedir para ela fazer um desenvolvimento militar, que ela vai ter que fazer uma extensão, né? Mas pode fazer uma elevação lateral, que vai pegar musculatura do ombro, elevação frontal, né? Então a gente pode adaptar o tipo de exercício àquilo que gera conforto nela, que não provoca dor nas costas. Eu não tinha essa noção, mas então assim, a sobrecarga na coluna ela é maior quando eu estou sentado do que eu estou em pé. Sim. Por exemplo, se tu tiver a posição que menos gera pressão entre os discos é deitado em decúbito dorsal, barriga para cima, travesseirinho embaixo dos joelhos. Tu ainda tem uma pré-tensão no disco de mais ou menos 175 quilos. Deitado. Deitado. Porque a musculatura não está frouxa, ela está te mantendo a estabilização para manter o conjunto estável, seguro. Quando a pessoa está em pé, a gente já fala em uns 220 quilos. Se ela estiver sentada, a gente já vai para uns 280, 300. Se ela inclinar o corpo para frente, ficar trabalhando horas no computador, inclinadinha para frente, ou não está enxergando porque está cansada, aí a pressão passa dos 400 quilos. E aí entra o Kapandi. O Kapandi que fala de fisiologia articular, né? É uma pessoa que 80 quilos, que ela levanta 90 quilos no levantamento de terra, ela vai dar mais ou menos 1.800 quilos de pressão na charneira, entre L5 e S1. Agora, tu imagina uma pessoa com 100 quilos, erguendo 300, essa pressão passa de 6 toneladas na lombar. E aí a gente pensa, pô, a lombar é fraca. Não, ela é muito forte. Ela é muito forte. A questão tu não pode pensar que, mas isso é uma loucura para a lombar. Esse atleta não está fazendo isso da noite para o dia. Isso são anos de treino. É toda uma vida de construção para chegar nessa carga. Né? Essa questão de pressão, de repente até é interessante colocar para o pessoal, porque na verdade quanto menor a área, maior a pressão. Por isso que, claro, que não é que a pessoa esteja colocando 1.800 quilos, mas a pressão correspondente é aquilo. Né? E outra, para ele erguer 300 quilos, quanto de pressão na paravertebral ele teve que ter na face tóraco-lombar para botar essa carga para cima? Sim. E mais a musculatura estabilizadora, e mais a pressão do core, do bracing, do macacão, do cinturão. É por isso que a pressão é tão grande. Agora, não estou falando que as pessoas que têm hernia de disco devam procurar isso, mas elas devem pelo menos ter a segurança de conseguir erguer um botijão de gás. Então, tu pode treinar o teu corpo para ele ficar mais forte a partir da condição que ele se encontra.
E nesse processo de ficar mais forte, a pessoa acaba gostando. E ela quer ficar um pouco mais forte ainda. E tá tudo bem. E o nosso papel é ajudar as pessoas nisso, né? O grande problema é que quando uma pessoa vem e tem hernia de disco, eu sempre digo, gente, vamos fazer uma sessão de quiropraxia para remover assim essas interferências biomecânicas que estão gerando mais sobrecarga ainda no tecido mole. Às vezes a pessoa tem uma subluxação de sacro, ele tem um sacro com inclinação, com rotação, né? Isso já sobrecarrega muito mais aquele disco. Então corrige isso, a pessoa vai ter alívio, bem-estar, vai se sentir mais confiante para treinar e não vai ter perigo, né? Porque o perigo, gente, vocês imaginam sair para viajar com um carro sem balanceamento e geometria, as rodinhas tremendas, tu enche ele de carga e sai acelerando, tu acha que isso vai ser uma viagem boa? Né? A mesma coisa aí treinar, sem fazer esse cuidado antes, né? Corrigiu tudo, tá certinho, começa. E começa com orientação. O problema é querer fazer as coisas sozinho e não saber como fazer. É interessante, porque eu creio que esse coluna é o que mais deve pegar no teu consultório ali. E eu acho que a maior parte das pessoas que vem com dor ou até dor aguda não foi fazer exercício, foi pegar uma cadeira, foi se abaixar, que é o pessoal que trava, né? Que a gente costuma dizer assim, travei, fui abaixar e travei. E eles não estavam levantando carga. Não, às vezes trava antes de chegar na carga, porque eu ia pegar o objeto e já deu ruim no caminho. Então nem chegou. E o travar. Tá, agora vou te fazer uma pergunta aí, que acho que é uma pergunta que as pessoas devem ter, se ninguém pensa. Por que eu travo? Trava é um mecanismo de proteção neurológica. O travamento não é mecânico. Tu tem um mecanismo no teu, né, no teu controle motor ali, tá vindo informação de uma faceta ou de um fuso para o cérebro está dizendo, ó, para tudo aí, não vai. A quinta lombar, normalmente, ela subluxa em PI, póstero inferior. Então a vértebra está aqui, ela faz isso. O que isso obriga a fazer? Está havendo uma compressão na parte posterior da vértebra. Vamos jogar o corpo para frente, deixar ela corcundinha para ver se abre. Então, quando eu fico para frente travado, é a subluxação póstero inferior, normalmente da quinta lombar, que a pessoa naturalmente projeta o corpo para frente para tentar abrir esse espaço. Por isso quando eu travo, eu... Fica em postura de flexão, né? Dificilmente tu vai ver uma pessoa travada em extensão, né? Não sei. Justamente por isso. Tá, e essa subluxação, porque a gente fala de luxação, tu pensa em... É algo osso fora do lugar, tá? A subluxação... Quanto que subluxa? Não, a subluxação, o conceito da quiropraxia é que a subluxação é um evento neurológico, não é ortopédico. Tá? O osso ele subluxa no sentido de ele perder a justa posição com um segmento superior ou inferior, mas é micromovimento. A vértebra tem movimento de flexão, extensão, rotação e inclinação. Ela pode ter um bloqueio em extensão e inclinação e preservar os outros. Ou eu posso ter um bloqueio por inflexão ou extensão, ou eu posso ter como se fosse uma listesezinha lateral, anterior. Alguma dessas possibilidades ocorreu. Isso fica aumentando a pressão em faceta, irritando a raiz nervosa que sai pelo neuroforame, que o espacinho ali não é muito grande. Isso gera uma alteração entre as vias de facilitação e inibição. Tu vai ter tensão num lado da musculatura e relaxamento no outro, né? Então, isso é a subluxação, todo esse contexto, né? Eu não estou falando de uma coisa grosseira, assim, Sim, que cara. saiu fora do lugar, né? Porque não tem nem para onde correr, né? Porque quando tu pega uma vértebra que tem toda uma musculatura, que tem as facetas articulares que dão linha de direção Ligamento. e encaixe entre elas e ligamento também, né? Não é assim para sair, né? Tu pode ter uma espondilolistese, que aí tu teve uma ruptura, uma fratura, que uma vértebra escorregou sobre outra e aí dependendo desse grau de listese, a indicação pode vir a ser cirúrgica, né? Mas então é micro movimento mesmo. E quando a gente olha um exame de imagem, nem sempre a gente consegue ver a subluxação por exame de imagem. A gente vai fazer teste neurológico para ver
Porque é muito subjetiva, muitas vezes a gente fazer palpação na vértebra para ver qual delas está movendo menos. E nem sempre aquela que está movendo menos, ela é, como se diz assim, uma subluxação primária. Porque existe uma primária que vai produzir uma compensação secundária e uma terciária. Se eu mexer na secundária e terciária, eu reforço o mecanismo da primária e ela vai continuar. No dia seguinte, a pessoa está com o mesmo problema. Eu tenho que saber qual o teste realizar para descobrir as primárias. Porque quando eu trabalho a primária, a secundária e a terciária, elas voltam à normalidade articular e fisiológica sem intervenção. Então a gente parte do princípio da intervenção mínima, né? Se eu fosse falar em outros termos, eu quero chegar no cabeça do crime organizado, eu não quero me envolver com toda essa gente que vai dar um barulho enorme e eu não vou chegar onde eu preciso. Né? Tá. E dos problemas de coluna, assim, atualmente, dentro da teoria de estudo e das linhas, assim, quanto que realmente evolui para a cirurgia e o que, na tua ótica, a cirurgia de coluna, vamos ver, gera de benefício? Porque eu vejo, assim, não é minha especialidade, eu não estudo isso, mas eu vejo, assim, normalmente, sinceramente, eu vejo resultados não tão bons, assim, pós-cirúrgico. Eu vejo, assim, gente que ficou igual, ou até pior, ou até ficaram com parestesias ou com problemas neurológicos depois de uma cirurgia de coluna. Não estou falando nada contra cirurgia que opera coluna, pelo amor de Deus. Não, e assim, tem bons cirurgiões com boas referências, sim, claro. E que normalmente o índice de insucesso com eles é muito pequeno e varia muito de profissional para profissional, mas assim, eu vou te falar o seguinte: pessoas que optam pelo tratamento conservador, foi num bom profissional, pessoa capacitada, apenas 3 a 5% das pessoas vão necessitar ir para uma cirurgia. Fez quiropraxia direitinho, fez uma fisioterapia bem feita, começou a ter cuidado, passou tua dor, está começando a ter mais mobilidade, larga a mão dessa vida sedentária, começa a praticar uma atividade física, pode ser 2 vezes por semana, para ter o início, né? Depois, se tu se sentir mais confiante, começa a treinar 3 vezes por semana, faz disso um hábito. Cara, essas pessoas, elas reabilitam, elas voltam a ter qualidade de vida, elas ficam muito melhor do que elas estavam. Eu já tive colega de jiu-jitsu com 2 extrusões cervicais e 2 lombares. Hoje continua treinando e fazendo musculação. E não fez cirurgia. Se tivesse feito, provavelmente não estava treinando mais. Né? E o problema da cirurgia é o seguinte: tu fez uma artrodese muitas vezes, que é o mais comum. A artrodese, tu vai remover o disco, vai fixar as 2 ou 3 vértebras. Aquilo lá não mexe mais. Aquilo não mexe mais. Aí tem uma compensação. Se tem estruturas que trabalham menos, as vértebras que estão acima e abaixo vão ter que trabalhar mais. No caso da lombar, normalmente vão fazer artrodese no sacro, L5, L4, dependendo do L3. Então, normalmente em L2 e L1 vai haver uma grande sobrecarga para tentar compensar a falta de movimento, para que a pessoa continue tendo mobilidade. Né? E normalmente quando tu fixa o que acontece na lombar, repercute na cervical. Então tu começa a ter problema na cervical também. Então, essa coisa de começar a fixar segmento, tu obriga o próximo a trabalhar em excesso e ali muitas vezes acaba formando uma nova hérnia. Tá. E no caso especificamente da hérnia de disco, assim, quando é qual é o motivo de realmente desses 3, 5% irem para a cirurgia? Muito assim, tem alguns fatores. Primeiro, tem pessoas que têm uma baixa tolerância à dor. A dor, ela não é aquilo que te leva para a cirurgia, que é o determinante. O que leva para a dor é o comprometimento neurológico. Perda de força, parestesia, né? Se der uma síndrome de cauda equina, perda de esfíncter, perda de controle motor, né? A pessoa está caminhando, às vezes a perna perde a força total, a pessoa pode cair, desequilibrar, né? Mas o fato de ter dor em si não te leva para a cirurgia.
né? E às vezes a pessoa está fazendo uma fase inflamatória de repetição, às vezes a pessoa não quer mudar o estilo de vida, ou o tipo de trabalho que ela exerce sobrecarrega muito ela. Tu pega às vezes uma pessoa, um caminhoneiro, alguém que tem representante comercial, dirige muito, e aí o cara não pode descansar ou trocar de postura, né? Então às vezes ele acaba evoluindo porque ele não consegue tratar e ele não consegue sair da rotina que ele está inserido. Mas se ele fizer um tratamento, a chance disso ocorrer é mínima. E outra coisa que é muito prejudicial é a questão do fumo e o etilismo. A pessoa ela não recupera. O fumante, ele, muitas vezes, ele não consegue nem fazer a cirurgia porque ele não tem uma cicatrização e uma vascularização boa. O fumante, assim, para pós-operatório, assim como eu te disse, mas o fumante, sim, é o pior paciente para a gente, né, para pós-operatório. Para cicatrização, para função pulmonar, o pessoal da cirurgia plástica, se o paciente, normalmente, principalmente cirurgia de face, se o paciente não estiver fumando, eles não fazem. Não fazem. Não fazem. Pelo menos é a orientação, porque ele destrói o colágeno, né? Sim. O fumo destrói o colágeno. Para a gente, na área vascular, assim, vamos supor, a aorta tem uma relação entre a quantidade de colágeno e elastina. Sim. Né? Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Se tu tiver muito elastina, tu faz aneurisma, né? E é uma das causas do aneurisma na aorta, normalmente o paciente, a não ser que seja por defesa, um problema congênito, né? Mas geralmente tu tem o tabagismo junto, porque desequilibra. E isso eu costumo falar para quem vem buscar meu serviço também. Quando tu percebe assim que o etilismo é forte e o tabagismo também, não vai funcionar. Não vai dar resultado, está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, porque tu vai ficar frustrado porque não vai ter resultado, né? E tu está investindo em resultado, mas para ter retorno tem que mudar esses hábitos, senão não vai mudar nada. Não vai ter como recuperar. Sabe aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha? Tu tem que pelo menos saber não atrapalhar teu organismo no processo de recuperação. Se tu só não atrapalhar, ele já é fantástico o processo de recuperação dele. E se tu ainda ajudar, né, a chance de recuperar é muito grande. E vamos supor assim, é uma crise aguda de dor. Tá? O paciente foi lá, travou. Vou colocar duas situações. A pessoa travou em casa. O travar é mais comum, né? Até a gente termina pegando pacientes assim no consultório. O que a pessoa ou até o atleta, sei lá, quem está fazendo, o que ele pode fazer naquele momento que ele travou para aliviar a dor? A primeira coisa é entender a preferência direcional. Quando tu leva o corpo para frente, em flexão, isso alivia ou piora? E quando tu leva para trás? Nesse momento tu já vai saber o que te gera conforto ou desconforto. Vai para a posição de conforto. Se alivia indo para frente, eu posso deitar na cama, abraçar as pernas, posiçãozinha básica de Williams, né? Ou fazer mobilidade e alongamento, buscando a flexão, não brigando com a dor. Se eu melhoro a extensão, eu posso ficar naquela postura, deitado no decúbito ventral, tipo uma pontezinha, largando o quadril para frente, fazendo a extensão da coluna, posturazinha de esfinge, né? Isso é um exercício de Mackenzie. É uma forma de começar a reposicionar o disco. Esse exercício voltado para a preferência direcional da pessoa, né? Então, se ela fizer só isso, ela já está saindo da crise sem auxílio de nenhum profissional, né? O problema é que as pessoas, elas normalmente, o que elas fazem? Elas começam com automedicação em casa. Aí, depois de 2, 3 dias de automedicação que não deu certo, elas vão no médico. E aí vão tomar mais remédio. E aí, se não estiver dando o efeito, o vizinho disser que tal coisa é boa, ela vai fazer aquilo. Então, ela está gerando uma sobrecarga química no corpo dela. Só mascarando o sintoma. Mascarando o sintoma e não está corrigindo a causa, né? Então, é legal procurar o fisioterapeuta, procurar o quiropraxista já no momento que deu aquela crise. Não ficar postergando. Porque tem gente, mas eu estou com muita dor. Às vezes não é uma hernia de disco. Muitas vezes é só uma alteração sacral, ilíaca, né? Que isso gera muito desconforto ali na charneira, na transição da lombar com o sacro. Corrigir aquilo ali é como tirar um espinho da carne, a pessoa sai bem melhor, né? No mínimo 80% melhor. E aí, é claro, aí no dia seguinte
já está bem, a medicação já faz o efeito que deve fazer. Né? Bom, vimos que não há motivo daqui a pouco para não se fazer exercício por dentro da coluna. A coluna não é tão frágil assim e as pessoas podem mesmo com mesmo tendo uma hernia de disco, dá para fazer eu acho assim, a hernia de disco não é a coisa mais perigosa. Né? Se tu tiver uma espondilolistese acima de grau 2, eu acho uma circunstância muito mais perigosa do que uma hernia de disco. Né? Então, mas a pessoa, mesmo tendo essa condição, ela consegue treinar. Isso não é impedimento para treinar, porque ela tem que avaliar o conforto dela durante a execução, como é que ela está se sentindo. Não é só baseado numa imagem. É ver como é que o corpo dela está respondendo a isso. Como é que responde durante o treino e após o treino. E aí ela vai ter que ter uma conversa boa com o treinador, né? Explicar como ela se sente, às vezes variar a angulação, variar o tipo de exercício, mas poder treinar, vai poder treinar com qualquer condição. Com hernias, desde que... Aí vai da disposição da pessoa, porque tem pessoas que nunca treinaram, não vê sentido ou necessidade disso, né? E praticamente vive aquela vida de acordar, trabalhar, ir para casa e terminar o dia. Né? Mas eu pergunto assim, na tua experiência e baseado no que tu vê de artigos, assim, qual é a maior incidência assim, de pessoas com dor nas costas? É a pessoa que faz muita força, tipo o pessoal que treina pesado, ou powerlifters, ou até que praticam musculação, ou são pessoas que não fazem nada? As que não fazem nada. As que fazem, o powerlifter, ele quando se aproxima da semana que ele vai bater a PR dele ou o campeonato, depois que ele fizer o levantamento, que ele ultrapassou o 100% do último levantamento, ele vai ter uma dorzinha no dia seguinte. A estrutura dele nunca suportou aquela carga antes, tu está colocando pela primeira vez, né? Então tu gera assim um processozinho inflamatório, tu causa às vezes lesão em fibra muscular, né? Então depois de um levantamento desse, tu vai ter que baixar a tua intensidade, para que aquilo possa se recuperar e tu continuar seguindo, né? Mas isso já está dentro de uma periodização, a pessoa já está sabendo disso aí. Agora o que tu não pode é, depois de um levantamento desse, em um mês tentar outro de novo, superar aquilo. Né? Um mês é muito pouco tempo, é muito próximo. Tu daria um tempo bem maior para recuperação. E, eu gosto muito dessa cautela que a escola russa tem. Então, eu não preciso... Se eu não quiser fazer um novo teste de PR depois de 16 semanas, eu posso colocar na minha planilha. Tá, digamos que eu tenho erguido, em vez de 210, 220. Eu calculo toda a planilha como se tivesse erguido. Eu vou trabalhar nos percentuais sem ter feito o teste de PR. Se eu não me sentir seguro para fazer, eu vou recalcular a planilha, vou começar a nova planilha com os novos valores, que vai dar uma pouca diferença, né? Vou treinar com segurança sem me machucar. E aí, se eu estiver me sentindo seguro para fazer o levantamento no dia, eu faço. É bem interessante isso. A gente não está para se destruir, né? A gente está aqui para construir. Então, tem que ter essa consciência de que a gente vai chegar perto do limite, mas a gente está fazendo isso de uma forma tranquila, inteligente. E aquela questão também de que cada pessoa tem, vamos dizer, seu PR, né? A sua carga, né? Depende, por exemplo, para o William, que é extremamente forte, que é muito talvez leve para ele, para mim já vai ser extremamente pesado. Né? É individual de cada pessoa. Muito individual. Mas aí é a questão, tu não está para se comparar, cada um tem uma história, cada um tem as suas lesões que já, né, as suas fraquezas. Às vezes a pessoa ela é muito boa num movimento e no outro movimento ela não é. Né? Tem gente que é muito bom num agachamento, mas no levantamento de terra não é, ou no supino. Né? Então a gente tem essa variabilidade de acordo com a própria constituição da pessoa. Né? Pessoa que é mais baixinha para agachamento e para supino é uma maravilha, porque o braço é curto, Sim. o tronco é muito estável. Agora tu bota uma pessoa longilínea,
para agachar é ruim. É ruim, é muito mais instabilidade para ela controlar, né? Agora, já para o levantamento de terra também ele é bem mais tranquilo para quem é alto. Ah, sim, tem. Mas Alavancas longas. É. Então, Vai ter. a gente tem que saber que a gente não vai ser bom em tudo, mas vai... É bem interessante. Olha, acho que foi muito legal, porque a nossa ideia hoje era trazer um conteúdo bem direcionado, quebrando esses mitos, né, que não dá para que a pessoa, se a pessoa tem alguma problema de coluna nas costas, acabou. Tu quer ver uma condição assim, ó, que ela é grave, uma espondilite anquilosante, que a pessoa Sim, ela sim. tá com aquela coluninha de bambu que se fala, né? Ela tá, devido aos processos inflamatórios de repetição, ela acaba soldando uma vértebra na outra, né, consolidando. Essas pessoas sentem muitas dores e não é legal nelas, por exemplo, provocar processo inflamatório muito intenso. Então, não vou fazer nessas pessoas treino de alto volume para gerar processo inflamatório, para atrair mais íons de cálcio para a região. Então, o treino dela até pode ser mais intenso, mais curto, com volume menor. Então, é buscar sempre adaptar o treino para a realidade da pessoa, trazer benefício para ela. E toda pessoa, independente de condição, vai ter benefício. É só saber dosar o treino e estar acompanhada nesse processo, não estar fazendo sozinha. Talvez a pessoa, que nem tu falou daquela senhora de 70 anos, né, muitas vezes a resposta mais expressiva vai ser naquela pessoa destreinada e sedentária com mais idade do que daqui a pouco uma pessoa de meia idade, mais jovem. Tu não vai ver tanta diferença Sim. principalmente na qualidade de vida e na funcionalidade, né? Que eu acho que no final das contas é o que A gente tem busca. vários. Se a gente pegar vários exemplos que a gente vê no Instagram de pessoas que depois que se aposentaram eram sedentárias até então. Até uns 60 e poucos anos. Começaram a treinar. Em 5, 6 anos são pessoas hoje que, cara, pode competir no campeonato de fisiculturismo, porque a estética, o shape está em dia. Exato. Né? Então, ou seja, se nessa idade tem toda essa modificação ainda e esse desenvolvimento, vai da tua inclinação querer isso ou não, né? Mas qualquer pessoa pode melhorar muito a partir do ponto onde se encontra. Eu sempre aposto nisso. Meu foco não é na limitação da pessoa, mas o que a gente pode melhorar para ter mais qualidade de vida? E perguntar para a pessoa, onde que tu quer chegar, né? Porque a pessoa que não sabe onde quer chegar, ela vai fazer sempre um treino desordenado, ela vai achar que o treino não funciona, Sim. ou que o treino machuca. O que é difícil, o que não adianta. Perfeito, perfeito. Bom, olha, eu acho que assim, como eu estava falando, dentro da ideia de fazer uma live objetiva, e acho que a gente conseguiu hoje trazer um conteúdo denso, né, com muita informação. Eu te agradeço muito, assim, Isaac, porque eu sabia que a gente ia conseguir, principalmente, desfazer esse mito, né, de que a pessoa, se tem um problema de coluna ou se tem alguma lesão, aquela pessoa vai ficar inválida, vai ficar tipo, intocável. Né? Jamais pegar peso, jamais. Isso é uma coisa que é cultural das pessoas e aquela história, assim, infelizmente, sim, a gente tem colegas médicos mesmo que não tem essa ideia do exercício e optam muito por medicar aquele paciente e simplesmente afastá-lo, né? E aí tu entra naquele ciclo vicioso de medicação e cada vez uma maior degeneração. Eu acho que foi muito bom mesmo. O que eu digo assim para as pessoas, eu sempre treinei com lesão. Quem está treinando, uma hora ou outra se machuca. Entendeu? Porque a gente busca mais. E mesmo com lesão a gente pode treinar, porque a gente não está focando só numa estrutura. O fato de continuar treinando mantém teu metabolismo basal em bons níveis. Tu não tem muita perda expressiva de massa muscular. A questão psicológica, a gente não fica tão abalado por estar enfrentando uma lesão, porque tu percebe que teu corpo ele não está abandonado, ele está respondendo em outros setores. Isso é importante, porque a pior entrega que acontece numa lesão é a primeira coisa a sofrer é a mente.
é a perda de confiança, é achar que, bom, isso não era para mim mesmo, agora então é melhor parar com isso. Né? Então, é essa mentalidade que a gente tem que abandonar, né? Exatamente. Maravilha. Eu acho que, Dani, podemos falar dos nossos apoiadores. Então tá, agradecendo então Farmácia Santé, Dr. Luciano Franceschi, advogado, Clínica Move On na cidade de Igrejinha, Matéria-Prima na cidade de Taquara e FBB-RS. Maravilha. Então, pessoal, agradeço ao Dr. Isaac. Deixa eu só falar um negocinho que eu esqueci. Pessoal, não esqueçam então, na compra de R$100 de produtos Nutrata, eu até baixei ali porque estava atrapalhando um pouquinho, você concorre a um copo térmico, então não percam tempo, matéria-prima, ali na tela ali, então, precisando e querendo concorrer ao sorteio e precisando de outras marcas, matéria-prima na cidade de Taquara. Perfeito. Novamente, sim, Isaac, muito obrigado pela tua presença, é a segunda vez que tu vens e sempre vamos dizer assim, a gente tem muito conhecimento para passar, nos ajuda bastante. Então, lembrando, pessoal, a palestra do William, que o Rodolfo Pérez vai acompanhar, né? Vai participar comigo. Vai participar contigo, né? E assim, ó, durante as próximas semanas, já dei um spoiler aí, né? Anote esses 3 nomes aí, Ângela Borges, Jonato Prestes e Walter Krause, que inclusive é um powerlifting, né? Além de um grande estudioso aí. Eu vou aos pouquinhos passando para vocês aí, mas vai ser bem legal, tá? Mas antes disso vai ter a palestra William lá em Gramado. Procurem que assim, ó, é muito boa sempre, o William sempre traz uma aula assim, como foi hoje aqui, bastante concisa, mas assim, ó, objetiva, dá para aprender bastante. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou nos assistindo. E William, fecha para nós a live. Galera, agradecer mais uma vez, mais uma sexta-feira junto com nós aqui participando, uma aula de extrema relevância. Eu sempre cito isso, a gente traz sempre os nomes assim que são expoência no que falam. O Isaac hoje deu uma aula que com certeza ajudou muita gente, e se não a pessoa que olhou, mas os vizinhos, colegas e amigos que vão sim ser passados esse conhecimento. Então agradecer a todos, logo mais essa live vai subir no YouTube, vai lá, toca o sininho, compartilha e faz possível a gente cada vez mais trazer o conhecimento para vocês assistirem e enriquecer o nosso esporte. Obrigado a todos. Até a próxima. Um abraço.